Graça e paz, irmãos. Amém. Podem deixar a Bíblia aberta aí na Epístola de Judas. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por mais uma manhã na sua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar o teu nome, da liberdade que temos de exaltar o teu nome, Senhor. Pai, nesta manhã gloriosa, nesta manhã onde todos nós estamos juntos, venha nos ensinar a tua palavra, Pai. Pelo Espírito do Senhor que habita em nós, venha nos convencer, nos ensinar, Senhor, a perseverar, a continuarmos firmes, meu Deus, nessa caminhada, até o fim da nossa vida. Pai, usa a minha vida nesta manhã, eu lhe peço, Senhor, eu lhe suplico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Projetor. Tá lá, é que eu estou olhando para cá. Irmãos queridos, eu quero, nesses primeiros 10, 15 minutos, falar. Semana passada nós começamos a falar e falei sobre coisas que ajudam a trazer unidade e perseverança e não destruir a comunhão dos santos. Mas Paulo, no livro de Atos, antes de entrarmos ali, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, se você puder abrir, né? Depois nós vamos aí para Judas. Eu vou dar alguns dados informativos sobre a epístola de Judas. Mas o que aconteceu com a igreja depois daquele início glorioso? Cheio do Espírito Santo, todo mundo orando junto, vendiam as propriedades, eram muitos sinais e maravilhas se fazia pela mão dos apóstolos. A igreja passou. O que eles usavam para pregar o evangelho naquele tempo? Eles não tinham, irmãos. Eles não tinham isso que nós temos aqui, ó. O cânon, a Bíblia foi fechada, determinados os livros escolhidos em 360 depois de Cristo. Muitos anos depois. Os apóstolos já tinham morrido faz tempo. Então, o que eles usavam para pregar? O Velho Testamento. Paulo, Pedro, Judas usavam o Velho Testamento. As epístolas começaram a ser circuladas, a serem mandadas para as igrejas. Mas se juntou bem mais na frente isso. Então, o que aconteceu? Durante, a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês, a igreja foi bombardeada por um monte de coisas que atrapalhou a comunhão e a unidade da igreja. E aquela igreja do início foi perdendo muito das suas características. Se descaracterizou. Não era mais aquele movimento que a gente via. Eles estavam juntos, mas houve muitos problemas. E aqui Paulo alertou os irmãos, em Atos capítulo 20, versículo 28. Ele fala assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, vai acontecer, porque eu sei isto, que depois da minha partida, morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O que é a epístola de Judas? A epístola de Judas é uma carta apologética, de defesa da fé. É uma carta que foi escrita para mostrar aos irmãos que isso aqui que Paulo falou já estava acontecendo. A igreja, em todas as suas localidades, já estava passando por problemas. Então, o que acontece? Essa epístola aqui, ela é universal. O que significa isso? É para todas as épocas. Todos os crentes,
deveriam de meditar em Judas, deveriam de meditar em 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, foi escrito primeiro, e Judas, muitos teólogos dizem que foi motivado por essa epístola para escrever o que ele escreve aqui. Vamos avançando aqui, para depois nós vamos analisar o texto. Segundo lemos em Atos aqui, nós lemos agora, ele estava admoestando aos irmãos sobre o perigo que estava rondando a igreja. E o propósito aqui era que os irmãos ficassem alertas, que a apostasia iria acontecer. A gente fala de vez em quando essa palavra aqui, e essa palavra não é muito comum no nosso vocabulário. O que é apostatar da fé? O que é apostasia? Apostasia é afastamento consciente de uma forma de crer. O que é apostasia no meio cristão? É alguém que conheceu a verdade, alguém que foi verdadeiro, não foi falso, e se desviou, se afastou conscientemente. Existem níveis de afastamento, existem pessoas que vão se afastando devagar, você consegue trazer ele, mas existem pessoas que se apostatam, que você não consegue mais trazê-los. Eles se afastaram de tal maneira que é impossível renovar essas pessoas para arrependimento. É impossível trazê-los para a firmeza de Cristo novamente. Mas isso está escrito na Bíblia, pastor? Tá. Vamos lá ver, antes de nós continuarmos aqui. Abra aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. Eu quero ler o 5, 12, depois nós vamos para o 6. No 5:12 de Hebreus, ele fala assim: porque devendo já ser mestres, está falando para crentes, pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais, que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, todas essas doutrinas básicas para quem está começando na sua fé. Isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez, olha o que essas pessoas provaram, foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram. Essa palavra recair, aqui eu quero que vocês prestem atenção nisso, a palavra recair no grego é apostatar. Não é simplesmente que caiu, apostatou. Provou tudo isso aqui e apostatou. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Aí você fica pensando assim, o que tem a ver isso comigo? Tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver com todos nós. Porque um dia nós somos chamados, recebemos o Espírito Santo, conhecemos o dom do mundo vindouro, fomos cheios dos dons espirituais, todos aqui de uma forma ou de outra, ou mais ou menos, todos provaram que esse tipo de pessoa provou.
Mas essa pessoa aqui, por que Judas está sendo escrito? Judas está sendo escrito porque esse problema entrou na igreja. Veja o que Paulo fala lá em Atos 20. Porque eu sei que depois da minha partida, gente de fora e gente de dentro vai trazer problema para tirar vocês da fé. Vamos continuar aqui. Quem que escreveu a epístola de Judas? Nós vemos aí na própria epístola, volta lá na epístola de Judas, nós vemos que foi o próprio Judas que escreveu. É o Judas Iscariotes? Não, irmão, esse é outro Judas que nós vamos ver, Gálatas 1,19 e Mateus 13,55. Esse Judas aqui é irmão de Tiago, portanto, irmão do Senhor. Ele é irmão de Jesus, esse Judas aqui. Ele escreveu essa epístola, como nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus. Portanto, ele é o autor da epístola. A maioria das epístolas foi escrita antes de 70 depois de Cristo. Antes da destruição lá da cidade e do templo. Provavelmente ela foi escrita em 62 depois de Cristo. Quem foi o grande motivador dessa epístola? 2 de Pedro, capítulo 2. Nós vamos dar uma folhadinha depois nessa epístola aí. Qual o propósito de escrever essa epístola? Ela foi escrita por causa dos inimigos que se levantaram contra a igreja. A gente fica pensando assim, alguém gastou tempo, muita gente gastou tempo, escrevendo coisas para combater os hereges, para combater as pessoas que estavam tentando destruir a igreja. Muita gente se levantou para escrever isso, irmãos. Há duas coisas que sempre tem que andar na igreja: cajado e vara. Lembram lá no Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me consolam. Uma linguagem para quem cuida de ovelha no campo. Para que cajado e para que vara? O cajado era uma espécie de uma madeira encurvada que ela servia para trazer a ovelha para junto do pastor. E a vara? A vara era tanto para correção como para afugentar os animais que queriam matar as ovelhas. Todo pastor tinha que ter cajado e vara no seu cinto, assim, vamos chamar cinto de utilidades, né? Ele tinha que ter essas coisas, e a vara, às vezes, tinha uma ponta de um lado e do outro lado uma espécie de coisa macia, para bater, mas do outro lado era uma ponta, que era para bater e machucar os lobos, os coiotes e os animais que queriam matar as ovelhas. A gente nota na história o que aconteceu. Deus usou muita gente como cajado e usou muita gente como vara, para poder até trazer a atenção da igreja. E o propósito principal, a gente vai ver na epístola, que eles se afastaram muito da palavra de Deus. Então Deus usava vara, usava os homens de Deus, usava os profetas, usava os apóstolos. E continua usando a gente, irmão querido. Continua usando a gente. O contexto histórico. Eles estavam vivendo debaixo do reinado de quem? De Roma. De Roma, irmãos. Roma perseguia a igreja, forçando eles a obedecer o culto ao imperador, mas a igreja não aceitava essas coisas. A igreja não se dobrava aos ensinos errados, aos ensinos de adorar o imperador. Então a igreja passou a ser tida como alguém que era inimigo de Roma. Então os imperadores que foram se levantando na história, eles perseguiam a igreja e matavam muitos crentes. Eles eram lançados nas arenas, lançados em muitos lugares, para afastarem e negarem a sua fé em Jesus. Houve dois grupos que se levantaram na história para trabalhar nesse ponto. Um eram os polemistas e outros eram os apologistas. Palavras difíceis de falar, não é, irmãos? Os polemistas, os apologistas, é aqueles que procuravam defender a igreja dos ataques de fora. Os polemistas eram aqueles que procuravam ajudar a igreja contra os ataques dos heréticos
e dos irmãos que se infiltravam na igreja. Veja, irmão, que tem que haver uma preocupação na igreja contra os ensinos errados. E hoje, muito mais. Muito mais, irmãos, porque não só o pastor Nilo, o pastor Disseu, o pastor Samuel, o pastor Rodrigo e outros pastores que estão pregando para vocês. Hoje os irmãos estão vendo pregações no YouTube, no Twitter, na televisão, no rádio, em vários lugares. Tem muita gente pregando para vocês. Uma mensagem que está sendo pregada aqui de Judas, tem outra pessoa pregando de Judas, mas às vezes de uma maneira errada, de uma maneira mal interpretada. Então o irmão às vezes abraça um ensino, uma doutrina, que pode te afastar de uma vez da presença de Deus. Deus sempre tratou a heresia com grande severidade. Deus sempre tratou o desvio da fé com muita severidade. Mas isso está na Bíblia? Abram comigo em Apocalipse capítulo 22. O último capítulo da Bíblia, que é um alerta, um versículo lá, que é um grande alerta para a vida de todos. Apocalipse capítulo 22, verso 18 e verso 19. Depois você pode voltar lá para Judas. Quem é que falou essa palavra aqui? Aqui, quem é que está falando aqui no capítulo 22? É Jesus que está falando. Porque eu testifico, eu confirmo, a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém acrescentar algum ensino a mais, uma interpretação errada, as pragas vão vir sobre ele. Escrever alguma coisa a mais do que está escrito. Verso 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Tirar. Você vai ver na história, você vai perguntar, alguém fez isso? Fez. A teologia liberal diz que os milagres, o mar aberto, aqueles milagres de Jesus, tudo aquelas coisas que aconteceram no Velho Testamento, tudo é fantasia, não deve ser levado em consideração. Então eles tiraram da Bíblia. E quem acrescentou? Muita gente. Vocês querem ver comigo? Vou mostrar para vocês aqui para ver como o negócio é sério. Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó. No tempo do Novo Testamento, que estava sendo escrito essas coisas, tinha tanta heresia circulando na igreja que eles não sabiam como resolver tanto problema. Marcionismo. O que é isso? Primeiro século, no tempo deles, um homem chamado Márcio ou Marção, ele rejeitou o Antigo Testamento totalmente. Dizia que foi escrito por um Deus menor. Por que ele falava isso? Porque ele falou que o Deus do Velho Testamento era muito carrasco. Não tinha nada a ver com o Deus do Novo Testamento, que era amor. Deus não podia fazer as coisas que fez no Velho Testamento. Ele fechou um cânon dele por causa desse Marcion aí. É porque lá em 360, surge homens de Deus que fecham esse cânon aqui, ó, que a gente conhece. Por isso você vai ver muito na história o cânon marcionita. É por causa desse homem aí. Montanismo. Quem era o Montano? Ele disse que estava possuído pelo Espírito Santo, arrastou um monte de gente após ele. Ele dizia depois que ele era o Espírito Santo. Que nem a semana passada eu falei aqui da avó Rosa, que a avó Rosa falava que era o Espírito Santo, e a avó Rosa passava de um comedor de feijão e arroz, que nem eu e você. O pelagianismo. Segundo o Pelágio,
ele diz que a salvação só pode ser conquistada pelos próprios méritos. Será que existe esse ensino hoje, irmão? Que alguém pode conquistar a salvação pelos próprios méritos? Você fica pensando assim, esse negócio veio da onde? Veio de muito tempo atrás. Gnosticismo. Isso já existia, muito tempo existiu na igreja. Os gnósticos diziam que a gente poderia chegar até Deus conhecendo mais, aprendendo mais. Isso influenciou muita gente. Houve um grupo chamado gnosticismo docetista. Eles falavam que a matéria é má. Jesus não poderia ter se tornado um homem, porque nós somos de matéria má. Então você vai ver João escrevendo na primeira epístola que aquele que diz que Jesus não veio em carne, o que ele fala? É o anticristo. Ele estava combatendo, João estava combatendo quem? Os gnósticos. Ascetismo. O ascetismo diz que para a gente poder chegar até Deus, nós temos que nos purificar a nós mesmos. Sabélio negava a trindade. Houve a manifestação das três pessoas, cada um na sua época. Existe alguém que hoje defende o sabelianismo? Vocês escutam as músicas deles. A voz da verdade, irmãos. A igreja é a voz da verdade. Eles são unicistas. Eles acreditam agora que é só Jesus. Não tem mais a participação do Pai e do Espírito Santo. É só Jesus agora. E a gente está escutando as músicas deles, irmãos queridos. Eu estou combatendo as igrejas, não estou mostrando o erro doutrinário. Esse tipo de palavra dá sono aqui. Dá sono, irmãos. Porque exige do raciocínio. Temos que pôr a cabeça para funcionar, querido irmão. O culto na igreja não é só vir aqui ficar pulando na igreja, irmão querido. Não é só vir aqui ficar blá, 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 blá. Nós temos que aprender a usar a cabeça. O inimigo, ele usou uma ferramenta e continuará a usar. Ele vai desviar as pessoas, não é muitas vezes trazendo adultério, mentira, roubo, não, irmãos queridos. A maior ferramenta que o diabo usa para tirar os crentes da igreja é fazendo eles raciocinar errado. É mudando o pensamento deles. É trazendo um herege para o nosso meio. E um herege vem e traz uma mentira aqui, e a gente abraça como verdade, e sai da presença de Deus. Nós temos que pôr a cabeça para funcionar, queridos irmãos. Mani. O Mani diz que ele veio de fora. Ele não era cristão. Ele dizia que era o Espírito Santo. Ele falou que Deus se manifesta nas diversas épocas através de homens. Então ele falava que Buda foi um, Zoroastro foi outro, Jesus foi outro, e agora quem é que Deus estava usando? Era ele, era o Mani. Aí você fala, a pessoa saiu da igreja por causa dele? Saiu, irmão. Arrastou milhares para fora da igreja. Arrastou milhares. Por isso que nós temos que tomar cuidado, quem é que sobe aqui para pregar, querido irmão? Porque uma heresia sendo falada na igreja, arrasta muitos para fora da igreja. E nós depois não conseguimos trazê-los. Nós vamos meditar no texto já. Ário, presbítero que ensinou que Jesus foi criado. Aonde é que a gente vê essa doutrina sendo falada hoje? Nos PJs. Jesus foi criado. Veio do arianismo. É antigo essas coisas, irmãos queridos. Isso é mais antigo que eu e você. Seus escritos influenciaram o Charles Taze Russell. Quem é o Charles Taze Russell? Fundador dos TJs. Fundador das Testemunhas de Jeová. Apolinário, bispo de Laodiceia. Ele era contrário, mas negava a humanidade de Cristo. Desviou a muitos. Nestório, fundador da igreja de Constantinopla, defendeu que em Jesus havia duas pessoas independentes. O humano não se associava com o espiritual. Para ele, Jesus era bipolar. Irmãos, fala que Jesus era bipolar. Vamos agora partir para o nosso querido texto. Abra aí em Judas e vamos meditar na epístola de Judas. Isso foi uma parte introdutória. Verso 1.
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. Uma coisa bem interessante aqui, ele fala que ele é o servo, doulos. É alguém que se apresenta voluntariamente para o serviço de Deus. Não existe servo de Deus que não seja voluntário. Alguém aqui pode levantar a mão se você foi forçado a servir Jesus? Alguém levanta a mão aqui. Quem foi forçado a servir Jesus aqui? Então você é o doulos. Você é o servo. Aqui no texto ele fala duas coisas. Queridos em Deus e conservados por Jesus Cristo. Irmão, se você em qualquer momento da sua vida, você achar que é difícil, que Deus te abandonou, eu quero falar para você aqui, segundo a epístola de Judas, que ele fala que você é querido em Deus Pai. Você é querido em Deus Pai. Quando a gente fala que nós somos queridos de Deus, significa dizer que Deus nos quer bem. Deus quer o nosso bem, mas eu estou passando tanta luta. Deus quer o seu bem, querido irmão. Você é querido em Deus. E uma coisa interessante é conservados por Jesus Cristo. Nós estamos, irmãos, sendo guardados enquanto continuamos firmes, perseverando na presença de Deus, perseverando na doutrina de Cristo, nós somos conservados por Jesus. Jesus é quem se responsabiliza pelo Wallace, pela esposa dele, pelo Samuel, pela família dele, mas a minha família está passando muita dificuldade. Conservados por Jesus Cristo, irmão querido. É Ele quem nos conserva. Quando nós buscamos, nós realmente estamos na presença. Ele nos conserva. 3 coisas que ele fala aí dos destinatários. Verso 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vos, para a igreja toda. O amor, a misericórdia e a paz vos sejam multiplicados. Por que multiplicar amor? Por que multiplicar misericórdia? E por que multiplicar paz? Porque nós precisamos muito disso todo dia. Todo dia nós precisamos de paz no mundo conturbado como esse. Todo dia é necessário termos misericórdia, porque nós estamos cercados num mundo, queridos irmãos, que as pessoas estão o tempo todo fazendo coisas erradas. E nós temos que pronunciar uma palavra de misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia daquele que resiste, daquele que não quer mais, daquele que afronta a igreja de Deus. Temos que ter misericórdia daqueles que ainda não entenderam a palavra de Deus. E o amor tem que ser multiplicado, querido irmão. Temos que ter amor por todos. Esse amor aqui não é o filéu de homem para homem, é o ágape, é de Deus. Temos que ter amor de Deus. Esse dia eu fui com o Samuel tomar um café com ele, e eu acho bem interessante que ele carrega um potinho cheio de moeda. E a gente passa todos os dias, eu trabalho na rua dirigindo, todo farol tem o quê? Às vezes você vai até o centro da cidade, você passa por pelo menos uns 5, 6 pontos de paradas obrigatórias. Quando pega 23 de maio, vai direto, não tem como parar. Uns 10, vamos colocar uns 10. Nos 10 tem gente pedindo. E tem hora que dá vontade de você falar assim, vai trabalhar, meu. Você dá em um, dá em outro, dá no outro, você chega, não tem mais moeda. E às vezes alguns são desaforados. Você dá moeda, ele joga a moeda. Como um amigo meu, Uber, deu uma moeda de R$1, o cara tacou a moeda nele. O que precisa num momento desse? Amor e misericórdia, irmão. Vos sejam não só dadas, multiplicadas. Verso 2. Vamos para o verso 2. Ele só está verso 3, melhor falando. Verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação,
Vamos pensar que a cabeça do autor. Eu queria escrever de salvação. Vamos pensar aqui na cabeça de alguém que é chamado para pregar. Vamos imaginar isso. O pastor Disseu chega aqui no Francisco, você vai pregar hoje. Tem igreja que dá o tema para você. Eu quero que você pregue isso. Ou o pastor fala, eu quero que você fale disso. Era para pregar de salvação. Ele queria falar de salvação. Mas só que a igreja não é conduzida por homens. A igreja é conduzida por Deus, querido irmão. Jesus é o cabeça da igreja. Isso que nós vemos, isso não é a igreja. Isso é um lugar de culto. É um templo de pedra. A igreja são todos os salvos em todas as épocas, reunidos em todos os lugares. Isso é a igreja de Deus. A mensagem tem que vir do céu. É Deus que sabe o que cada um precisa agora. Numa mensagem apologética dessa, eu não vou falar às vezes de provisão, mas às vezes essa mensagem que Deus deu para mim é uma provisão para você se firmar mais na fé, que talvez você está capengando e quase caindo fora. Então o que acontece? Judas queria falar de salvação, mas Deus, na sua onisciência, orientou o escritor a falar assim: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que ele fala uma vez foi dada aos santos? Porque esses hereges, esses pregadores, esses apóstolos, esses mestres do tempo de Judas, como são do tempo de hoje, eles falavam o seguinte: só a fé em Jesus não basta. Essa fé que vocês receberam no início não serve mais. Vocês precisam de uma unção nova. Vocês precisam de uma fé nova. Vocês precisam de um renovo no que vocês já aprenderam. Por isso Judas fala, uma vez foi dada aos santos. Irmãos, eu quero falar aqui para vocês o seguinte: o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro nascido de novo, sabe de onde veio, sabe quem é diante de Deus. Quando ele entende o que é a palavra de Deus, ele sabe quem ele é agora, e ele sabe para onde vai. O verdadeiro servo de Deus sabe o que a palavra representa para ele. O verdadeiro santo, salvo, chamado, sabe o que Deus reserva para ele lá na eternidade. Ele teve necessidade de exortar que os irmãos batalhassem pela fé. Eu fico pensando assim o seguinte: você acha que a vida com Deus é uma batalha, Wallace? Você acha que lá no seu serviço, Samuel, você sofre batalhas por causa da sua fé? Timóteo disse que nós somos alitados por uma guerra, não é? Você acha que lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, você tem que batalhar pela fé lá dentro? No seu trabalho, na viagem que você faz, você vai fazer uma viagem a lazer. Vou batalhar pela minha fé lá? Vai. O diabo não dorme. Ele vai tentar tirar você da fé. Existe uma coisa que o diabo vai sempre tentar tirar do coração do crente: a fé verdadeira. A fé verdadeira. E ele chega e fala, tem que batalhar. Verso 4. Por quê? Por que tem que batalhar? Por que tem que infringir as armas? Tem que usar as armas. Quais são as armas da nossa milícia? Não são carnais, mas são poderosas em Deus. Mas lá no livro, na carta aos Efésios, quais são essas armas? Armadura de Deus. Quais as armaduras que ele coloca lá? Capacete, couraça, escudo, espada.
Para onde o autor estava olhando para descrever a armadura da fé? Ele estava olhando a armadura de um romano. E a armadura de um romano não tinha proteção atrás. Por que não tinha proteção atrás? Era só um zíper que amarrava. Por quê? Porque tinha que ter cobertura dos outros. A nossa batalha é frontal contra o inimigo, irmão querido. E os outros que não estão na linha de frente, tem que proteger aquele que está na linha de frente. É por isso que nós temos que trabalhar em unidade, amados irmãos. Se não houver unidade na igreja, nós temos que ter unidade com os irmãos da Assembleia de Deus, da Batista, que andam na mesma fé. Presbiterianos, metodistas, mas gente que está pregando outras coisas, não somos obrigados a andar junto. A Bíblia não ensina eu ficar atacando o meu irmão, mas a Bíblia ensina a combater as heresias. Nós não podemos aceitar heresias no nosso meio, querido irmão. Não podemos aceitar aqui animismo. Que é isso? É dar poder para as coisas. Nós não podemos ensinar aqui que os irmãos precisam carregar cruz, andar com um saco de areia no bolso. Nós não podemos ensinar para os irmãos aqui a dar poder à água. Bebe da água santa agora. Nós não podemos ensinar os irmãos aqui a andar com um pedaço de cruz de Cristo, a andar com um capacete. Pega um texto como esse e você vai na igreja e estão vendendo uma armadura. A armadura, você comprar armadura, quando você compra armadura, aí você está armado. Não, as nossas armaduras são espirituais. Deus não está no meio de negócios. Deus não fala que prega o evangelho atrás de dinheiro. Está escrito isso na Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 2, vamos lá. 2 de Pedro, capítulo 2. Ele escreve só para combater isso. Pode falar. Não entendi. Deus não é estelionatário. Muito bom. E também houve a epístola de Judas, é quase toda baseada nesse capítulo 2 de 2 de Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que vos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, interesse financeiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. É proibido usar o evangelho para ganhar dinheiro? É proibido, irmão querido. É proibido usar da palavra de Deus para arrematar fundos, tirar dinheiro do pobre. A igreja foi instituída para abençoar o povo. Existem os nossos deveres no que diz respeito ao dinheiro na casa de Deus. E todos nós conhecemos. Mas nós não podemos usar disso como meio de tirar o último centavo do bolso do povo. Por quê? Verso 4 de Judas. Se introduziram alguns que antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Dá a impressão no texto que Deus criou essas pessoas para mandar eles para o inferno mesmo. Parece que dá a intenção, dá a entender isso no texto. Mas não, o sentido do texto é o seguinte: pessoas que entrarem por esse caminho, o caminho deles já está destinado. Quem entrar pelo caminho da heresia, do erro doutrinário, o fim dele já está reservado lá. E ele vai começar a mostrar alguns exemplos aqui, que mostra que alguns desviaram de tal maneira que o fim deles já estava preparado lá. Já estavam escritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo.
O que Judas está falando aqui no versículo 4? Ele está falando que quando esses homens recebem lugar na igreja, eles convertem a graça de Deus em dissolução. O que é isso? O que é converter a graça de Deus em dissolução? Tornar a graça de Deus imunda. Tornar o caminho de Deus imundo. Dissolver a graça. Espalhar a graça. Irmão, por que você foi resgatado? Por que você hoje é um servo de Deus? Vamos pegar aqui no mais bonzinho. Vamos pegar alguém aqui que tinha uma vida bem íntegra antes de ser cristão. Quem aqui se acha? Pode ser verdadeiro comigo. Quem que se acha que era muito íntegro antes de ser crente? Quem achava? Você achava muito íntegra, né, irmã? Uma pessoa correta, pagava os seus impostos, pagava as suas contas, não é? Então, ele pode pensar assim, eu mereço ser salvo. Nunca matei ninguém, não fui adúltero, não era mentiroso, fofoqueiro. Eu era uma pessoa boa. Lembra dos heréticos que eu mostrei aqui agora? Você pode conquistar a salvação pelos seus próprios méritos. Você é bom. Deus vai salvar você. E outros? Eu sou muito bonito, meu. Eu estou perdido, sempre fui feio. Eu era bonito. Praticava esportes, pastor. Eu mereço a graça de Deus. Esses hereges, eles vão trabalhando aonde? No ego. No ego, irmão. Vai enchendo o ego. Aí chega o ponto que a pessoa acredita. O que o reverendo Moon, da Igreja Messiânica Mundial, olha o nome da igreja, Igreja Messiânica Mundial. Você vai aqui nesse lugar aqui, indo para o Cipó, na estrada do Jaceguava, o que o reverendo Moon conseguiu plantar na cabeça de milhares de famílias? Jesus fracassou. Ele não teve família. Eu sou a encarnação de Jesus. Eu tenho família. E as pessoas abraçaram. Moram em casas belas. Todo mundo lá abraçado ao reverendo Moon, que já morreu. Já morreu, irmão. Morreu. Negam a Deus. Convertem em dissolução. Verso 5. Vamos para o verso 5. Mas quero lembrar-vos, agora ele alerta. Você quer andar nesse caminho? Mas eu quero lembrar você de algumas coisas. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto. Se você não conhecia nada de apostasia, você vai conhecer hoje. Quem já uma vez soube isto, vocês já sabem. Que ele vai usar alguns exemplos aqui do Velho Testamento. Olha só. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Destruiu depois os que não creram. Qual é a obra definitiva que o diabo executa na vida de alguém chamado apóstata? O que aconteceu com o chamado apóstata? O que ele perdeu? Perdeu a salvação. Por que ele perdeu? Por que Deus destruiu o povo que saiu lá do Egito? Que andaram 40 anos no deserto. Ele destruiu depois quem? Quem foi destruído? Os que não creram. Os que não tinham mais fé. Os que não queriam mais. O que é um apóstata no nosso tempo? É alguém que é crente, batizado, com o Espírito Santo na vida, conhecedor da palavra, pastor ou apóstolo, seja lá o que for,
ministro de louvor, ficava na igreja, participava dos trabalhos, e um dia o que essa pessoa fez? Mas negou como? Vamos pensar no caminho que essa pessoa tem que traçar para voltar. Ele tem que traçar um caminho de volta, né? Ele está aqui agora como eu. Eu sou um servo de Deus hoje. Então eu vou deitar numa rede e folgar. Não. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tenho a fé agora eu vou descansar. Não. O que eu tenho que fazer para chegar no estado de apóstata? E Hebreus capítulo 6, é impossível renovar o Nilo para arrependimento. Por que é impossível? Porque hoje a fé que ele pregava, ele prega contra agora. Ele é contra a palavra agora. Ele desejou ir para o outro lado. Ele quis abandonar. Ele negou, não tem mais pastor, não tem mais apóstolo, não tem mais igreja, não tem mais nada. Hoje existem alguns grupos de desigrejados. Alguns ainda são crentes. Mas alguns são desigrejados, mas contra a igreja. Eles trabalham contra as doutrinas da igreja. Eles pregam que não precisa mais batizar, não precisa casar, não precisa se santificar, não precisa mais nada disso. É um apóstata agora. É alguém que era a favor e agora é contra. Ele chegou num ponto da vida e falou assim: não quero mais. Não quero mais ser cristão. Não quero mais a palavra. Não quero mais Deus. Não quero mais o Espírito Santo. Não quero mais. O dízimo, né? Não quero mais. Está sendo chocante para você ouvir isso? É que Judas está falando, querido irmão. O povo do deserto. Vamos olhar para eles. Estavam firmes, estavam sendo libertados. Mas não creram mais. É um povo desse nível. Pode ver mar abrir, pode ver o cego ver, pode ver o braço crescer, pode ver todas as maravilhas que Deus tem para fazer. Mas um dia ele chega e fala: eu sei que tudo isso é verdade, eu sei que Deus existe, eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu não quero mais. Duro, né, irmão? Duro esse discurso, hein? Verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Irmãos, exemplo de apostasia no céu. No céu, querido irmão. O diabo viu Deus, viu os anjos, viu os 24 anciãos, os 4 seres viventes. O diabo viu tudo aquilo, usufruiu daquela glória, provou daquela glória. Os anjos que caíram com ele, a terça parte, viu tudo aquilo, pastor. E preferiram a rebeldia. Um exemplo maior de apostasia. A apostasia deles foi única e fatal. Eu falei que eu não ia esquecer de falar essa frase. Eu não esqueci, graças a Deus. Foi única e fatal. Tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque podem ser únicas e fatais. A escolha da mulher de Ló foi única e fatal. Não teve mais chance. Não podemos desprezar a severidade de Deus para com os que caem. Deus falou para mim que essa mensagem ia ser chocante. Porque muitos estão dormindo, irmãos queridos.
estão navegando na fé, não estão batalhando. Ah, eu vou ouvir esse pregador, que ele tem uma boa palavra. Verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí agora vamos para um grupo que diz que o inferno não existe, que Deus é amor e não pode punir dessa forma. Como os adventistas do sétimo dia e os testemunhas de Jeová, que diz que o inferno não existe. Eles acreditam numa doutrina chamada aniquilacionismo da alma. Que é isso? Deus vai julgar a pessoa lá no final, o ímpio, e vai fazê-los desaparecer da existência. Fogo eterno. E quem é que está lá, que vai participar desse fogo eterno? O diabo, os demônios, o anticristo, o falso profeta, o inferno, a morte e todo aquele que se esquece de Deus. E não tem o seu nome escrito no livro da vida. Seres humanos vão participar disso? Ele está falando de humanos, irmãos queridos. A geração de Sodoma e Gomorra eram homens, não eram anjos, não. Eram homens, eram mulheres. Foram após outra carne. Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Ezequiel 16, 49 e 50. Eu coloquei lá. Está escrito lá, os seus pecados foram soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, nunca ajudou o pobre. A abundância de pão me afasta de Deus? Afasta! Afasta, irmão. Abundância de ociosidade. Ficar sem fazer nada. Você acha que os propósitos que Deus coloca na nossa mão são fáceis? Vai lá, sai da sua casa, viaja, vai para um lugar pregar para o Evangelho, uma pessoa que não gosta de você. Sai da sua terra, Wallace. Vai morar lá na África, na Índia, no meio dos muçulmanos que te odeiam. Tem que ter muito amor, misericórdia e paz, irmão querido. Tem que ter propósito no coração. Morrer, às vezes, ir lá para um lugar e vai ser salvo 5 só. Ir lá, gastar toda a sua vida, abrir mão de tudo, por causa de 5, Samuel. Por causa de 5 pessoas. Quantos foram salvos no tempo de Noé? Quantos Deus resgatou na geração de Noé? 8, irmãos. Deus sacrificou todos os outros. Vou falar aqui no português claro. Deus matou todo mundo ali em volta. Eu firo e eu curo. Eu mato e faço viver. Está escrito, querido irmão. Verso 8. E contudo também estes quem? Estes quem? Ele está falando de quem agora? Dos mestres, dos falsos mestres. Do verso 4. Ele volta para o foco. Ele usa o exemplo dos anjos, Sodoma e Gomorra, para ilustrar quem? O povo do verso 4. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Olha, eu aprendi isso com o pastor Shed. Nilo, nunca se intrometa em rebelião contra líder. O pastor está em adultério.
levanta um conluio, um complô organizado entre um grupo e vai contra o pastor. Isso se chama geração de Corá. Rebelar-se contra líderes. Líderes. De líder trata Deus. De pastores, Deus trata. E usa a gente madura para tratar com o líder. E sempre buscamos a restauração de um líder. Não ceifá-lo de uma vez. Estes aqui, do verso 7, do verso 8, eles viram todos esses exemplos. Sabe que Deus condenou, sabe que Deus não perdoou, Deus não teve acordo com esse povo. Contudo, mesmo sabendo isso, mesmo vendo isso, vendo a rebeldia deles, eles continuaram rebeldes. E quem seguir esses líderes vai entrar na mesma condenação. Verso 9. Mas o arcanjo Miguel, olha o exemplo de Miguel. Esse texto é muito mal compreendido e muito mal ensinado. Verso 9 de Judas. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu já vi um pregador falando que Miguel prestou reverência ao diabo. Eu já vi um pregador falando que Miguel honrou a autoridade do diabo aqui. E não é nada disso, irmão querido. Não é nada disso. O corpo de Moisés ali, com certeza, se ficasse na superfície, ia ser disputado, e o povo hebreu, que ainda era muito místico, ia usar aquele corpo para poder fazer algum tipo de ídolo. O bezerro no pé do monte, que o diga, né? Adorar o bezerro lá. O corpo de Moisés ia ser mais um bezerrão na mão deles. Então, o que acontece? Até discutimos na mesa esses dias. O que aconteceu com Lázaro quando ele morre? A parábola do rico e Lázaro. O que aconteceu com Lázaro? Quando ele morre? Não, mas o que aconteceu? Quem veio buscar ele? Os anjos vieram buscar. Nós entramos numa discussão bem interessante aqui, que a Bíblia fala sobre o príncipe das potestades do ar. Não estamos vendo. Graças a Deus que a gente não fica vendo capeta, né? Ficar assombrado todo dia. Vamos imaginar o mundo espiritual. O mundo espiritual. Na hora que você morre, naquele exato momento que você morre, você não está mais no seu mundo físico. Naquele mesmo momento você adentra no mundo espiritual. Eu acredito, só no sentido de pensar, que existe nessa atmosfera, para chegar até esse lugar que Deus chama de paraíso, seio de Abraão, existe uma batalha travada nesse mundo espiritual. Por que o crente tem que orar, buscar? Existe uma batalha nesse mundo espiritual. No mundo todo. O mundo jaz no maligno, no mundo todo. Se a gente pudesse ver, a gente ia ver uma nuvem escura pairando sobre esse mundo. E as pequenas luzinhas, que são servos de Deus, ali nesse mundo todo. Quando um servo de Deus morre, diz a palavra que os anjos vieram buscar Lázaro. Aqui diz que Miguel tinha uma ordem da parte de Deus de pegar Moisés, o corpo dele, e sepultá-lo. E foi sepultado num lugar que ninguém até hoje sabe. Mas ali, o diabo... Miguel sabe, né, pastor? É mesmo. Miguel sabe. Mas ali o diabo veio querer pegar o corpo de Moisés.
Ele tinha ordem de Deus? Tinha ou não? Não tinha. Quem tinha ordem de Deus para cumprir o mandato de pegar o corpo de Moisés? Quem tinha? O arcanjo Miguel. Olha só onde Judas está nos levando. Pensa bem o que Judas está escrevendo. O arcanjo Miguel, vamos ler de novo o texto? Verso 9, Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Por que Miguel não usa da sua autoridade, do seu poder, e combate contra o diabo? Ele não tinha mais poder? Sim. Não tinha autoridade de Deus? Tinha. Por que não dá pronuncia um juízo contra ele? Eu te repreendo, diabo. Cai fora. Ele não fez isso. Veja em que contexto o texto está. Contexto de obedecer. Não se afastar. Obediência não é uma negociação. Obediência é uma ordem. Obedece. Obediência quero e não sacrifício. O arcanjo Miguel tinha uma ordem: pega o corpo dele. Mas aqui o diabo interfere. O arcanjo Miguel não usa de uma autoridade que não lhe foi dada. Ele não faz além do que foi pedido. Existem muitos exemplos na história. Ele não é autônomo. Nós não somos autônomos, irmãos. Nós somos servos de Deus. Nós somos o doulos, o servo que obedece. Vai e prega o evangelho em tal lugar. Mas por quê? Mas vai ou prega. Vai e ora pelo fulano de tal. Ora, irmão. Só vai e ora. Não inventa, querido irmão. Vai e decreta uma palavra de maldição contra aquele lugar. Só vai e faz. Não inventa, querido irmão. Nós não fomos chamados para ser da igreja de Deus, para inventar na igreja. Nós fomos chamados para obedecer, para ser servo de Cristo, querido irmão. Sem invenção. Tem exemplo assim, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18. E depois, lá em João 19, Jesus diante de Pilatos. Jesus não poderia matar aquele homem? Poderia ou não poderia? Jesus podia destruir Pilatos naquela hora. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Você não sabe que eu tenho poder para liberar você? Nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Mas ele não usa da autoridade dele. Ele só obedece. 2 de Pedro. 1 de Pedro, melhor dizendo. Depois a gente volta aqui em Judas. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Olha só o paralelo disso com a atitude de Miguel, com a atitude de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Miguel fez a mesma coisa. Eu não vou desviar da ordem de Deus. Eu vim pegar Moisés.
e para você, diabo, não ter acusação nenhuma contra mim. O Senhor te repreenda. Isso significa o texto, irmão. Essa é a interpretação do texto. Eu não vou fazer. Não me tente a fazer, que eu não vou fazer. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Isso aqui é uma lição para todo mundo na igreja. Se você foi chamado para tocar violão, toque o violão. Seja bom nisso. Você foi chamado para visitar, visite. Seja bom nisso. Você foi chamado só, irmão, para orar por alguém, ore. Você foi bom para administrar, administre direito. Não acho certo nem correto dar tantas atribuições para uma pessoa só. Divida, é o corpo, irmão querido. É o corpo de Cristo. Encontre os talentos. Procure, fuce. Você vai achar. Tem gente talentosa aqui nessa congregação, querido irmão. Verso 10. Estes, porém, estes quem? Aí ele volta a falar dos falsos mestres. Estes mestres dizem mal do que não sabem. Dizem mal do que não sabem. Naquilo que naturalmente conhecem, e como animais irracionais, se corrompem. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Eu coloquei alguma coisa aqui, ó, nesse verso 10. Prosperidade do ímpio, hein? Fica tentando explicar a prosperidade do ímpio. Eu sou crente, eu sou filho do rei, eu tinha que ter o melhor emprego, eu tinha que ter isso, irmão. Se você tiver, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus, criatura. Ah, eu tenho que ter um carro zero. Se eu não tiver, que Deus me amaldiçoe. Nada disso, irmão querido. Estejamos contentes e bem firmados no que Deus colocou em nosso coração, amado irmão. A fé somente não é suficiente. Deus é perdão, Deus é perdão sempre, Deus não vai me punir, sabe? Eu posso andar assim, sabe, em banho-maria, não vai acontecer nada. Irmão, se cuida, irmão. Se cuida. O pastor tem falado aqui muito na mesa, não dê carona para mulheres, homens. Não dê carona, não. Tem gente olhando. Até explicar que focinho de porco não é tomada, você vai sofrer. É um exemplo besta, né? Banal. Mas tem muito crente que entra em problemas por desconsiderar coisas banais. Tentar explicar o sofrimento das pessoas. Tanta gente que fica tentando explicar o sofrimento das pessoas. Por que está passando por isso? Por quê? É porque ele está em pecado. Porque tem demônio. É porque precisa se libertar. É porque isso. É porque aquilo. Porque o fulano está desempregado de novo. Ele tem uma maldição hereditária. Tem que fazer regressão. Tem que fazer um monte de coisa. Irmão, muitas vezes é Deus fazendo e pronto. Nós temos que confiar em Deus, com ou sem explicação. Tem muita coisa que Deus não vai explicar, Deus não vai dar satisfação, Deus não vai usar profeta, Deus não vai usar ninguém. Ele vai deixar você passar e lá no final você vai entender que em todo tempo Ele sempre te conservou, não te deixarei e não te desampararei. Ele vai ter que confiar, querido irmão. Tem que confiar. Tem coisa, tem que confiar, tem que esperar, não tem jeito. Verso 11. Ai deles, falando desses mestres de novo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Corá. 3 personagens, 3 atitudes.
que mostram por onde esses falsos mestres levaram essas pessoas. Caminho de Caim. O que Caim fez? Matou o irmão, por quê? Inveja. Inveja que Abel era bom. Abel era uma pessoa que fazia as coisas certas. Abel procurava agradar a Deus. Mas o Caim, será que tem síndrome de Caim na igreja? Pessoa que vê o outro fiel, firme, e fica, olha lá. Pensa que é o quê? Inveja. Foram levados pelo engano do prêmio de quem? De Balaão. Que Balaão fez? O Balaque queria que ele amaldiçoasse por? Fazer a obra de Deus por causa de, dinheiro, grana, tutu. Pereceram na contradição de Corá. O que Corá fez? Rebelião contra quem? Contra Deus primeiro, né? E contra o líder dele. Contra o servo dele. Estes, verso 12. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Sabe o que é essa festa da fraternidade aqui? É a festa do amor. É a ceia, irmão. Esses líderes se introduziram lá na ceia. Lá na festa ágape. Na festa ágape, na festa do amor, quem é que tem que ser extremo exaltado? Mas esses aqui não. Eu sou o centro das atenções. Eu sou o homem que ora. Eu sou o homem que faz. Eu sou o homem cheio do Espírito Santo. Eu sou o homem, quando eu estendo as mãos, o movimento acontece. Eu sou o homem do manto. Eu sou o homem disso, o homem da unção. O homem do paletó, o homem que... O Superman. Banqueteando-se convosco. Aí come com a gente. Come com a gente. Banqueteando-se convosco. Entra lá na sua casa, irmão. Vai te visitar lá. Vai comer com você. Prega lá na sua igreja. A gente tem que ser tão chato, tão criterioso na doutrina. Eu vou falar uma coisa que Deus me deu quando eu estava estudando isso aqui. Deus me deu essa frase. Dê lugar a um herege. Dê 1 minuto para um herege. E ele vai roubar a sua eternidade. E Deus me falou logo que eu acordei. Dê 1 minuto para um herege. E ele vai roubar a sua eternidade. Tem um pastor aqui, que eu gosto muito dele. E ele fala uma frase bem interessante. Acho que ele ouviu isso. Ou é dele mesmo. Os falsos profetas querem roubar o coração do povo. E nós temos que tomar cuidado de não abraçar essas coisas. Somos verdadeiros hoje. Mas temos que tomar cuidado de não tentar roubar o coração do povo. Não foi o que Absalão fez? Ele roubava o coração do povo que seguia Davi. E o fim dele foi trágico. São manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, cuidando de si mesmos, enchendo a própria bola, se enchendo, parecendo um pavão, todo engalanado, todo andando travados. O fulano de tal chegou, como lá na igreja que nós congregamos lá em Boston. A mesa do fulano X, não vou citar nomes, a mesa do fulano X tinha lagosta. E a nossa mesa só tinha frango, a asa ainda. E um irmão, topetudo, saiu. O senhor pode dar lagosta para os outros irmãos?
Um tapete vermelho até a mesa. Não é, amor? A nega viu. Ainda bem que eu cheguei depois. Não vi essa cena bizarra. O fulano entrava, todo mundo, vamos aqui, só dar um exemplo. É só exemplo, irmãos, tá bom? Não faça esse absurdo. O fulano entra e todo mundo se levanta, vai, todo mundo se levanta. O fulano entra e... Levanta, irmãos, só como exemplo, para ver o que acontecia. Todo mundo se levantava. Pode sentar. Apacentando-se a si mesmo, vou acabar logo, já estou terminando essa mensagem. Apacentando-se a si mesmos, sem temor de Deus. Nuvens sem água. O que é uma nuvem sem água? Alguém aqui já morou no sertão? Já viu aquelas nuvens que vêm no sertão? Irmãos, a cidade que a gente foi, né, Santa Cruz, na Paraíba, vinha aquela nuvem, enchia o céu. Aí eu, ignorante, olha, vai cair um toró daqueles. A nuvem, do jeito que vinha, desfazia. Nada de chuva. Só aquela aparência feia. Uma aparência que dava medo. Mas não tinha água. Nuvem sem água. Interessante que nuvem é facilmente levada, né? Empurra. Facilmente se desfaz. Levadas pelo vento de uma a outra parte. Quer dizer, não fica em lugar nenhum, não tem paradeiro. Essas pessoas que vêm não sei de onde, não tem credencial, não tem pastor, não tem igreja, não sei de onde que apareceram. Eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou apóstolo. Você vem de onde? Quem é o seu pastor? Por que você está aqui? Quem te enviou? Não tem respostas. Estão andando, zanzando por aí, atrás de oportunidades para levar um monte de gente. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. O sentido desarraigada é sem raiz. Sem raiz. Gente sem raiz, irmão. Gente que não tem aparência viçosa, sem folhas, sem fruto. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. O que são essas ondas? Alguém que já morou perto do mar? O que o mar exala quando vem aquelas ondas? O que o mar manda para fora quando as ondas vêm? Tudo que é sujo, irmão. Ele está expelindo a sujeira. A lama, não é? E o que vai para a atmosfera quando uma onda bate? O que o mar libera para a atmosfera? Aquele negócio que corrói. Maresia. A maresia, ela viaja quilômetros até. Você vai morar em lugar de mar, tem coisa enferrujada a quilômetros. Veio da onde? Do mar. A ação desses homens vai longe. Vai longe, irmão. E penetra. Que mais? Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ele está falando de quem? Quem são essas estrelas errantes? Os anjos. Os anjos, irmãos. Que não têm mais perdão. Ontem eu ouvi, estudando isso aqui, eu fui atrás de algumas coisas. Tem um grupo nos nossos dias, que eles defendem a perseverança de Deus. Essas coisas novas eu gosto de fuçar, né? Eu sou curioso e vou atrás mesmo. Perseverança de Deus. O que é perseverança de Deus? Lembra aquele texto lá que Jesus foi às partes mais baixas, né? E pregou os espíritos em prisão? Está lá em Pedro escrito isso, né? Eles defendem a perseverança de Deus. Eles pensam e estão pregando e tem igreja. Aonde começou isso? Nos Estados Unidos da América.
Eles defendem que Deus, no final, vai dar chance àqueles que mesmo que já estão no inferno, aos demônios e ao diabo, né, vai dar chance para eles se arrependerem lá no dia do juízo final. Perseverança de Deus. O que eles dão a entender com um ensino desse? É que mesmo você vivendo uma vida toda errada e morrendo no erro, não se preocupe que lá depois no final você vai ter uma chance ainda. Então, se eu começar a pregar isso aqui agora, pastor Samuel, se eu começar a pregar isso aqui agora, e eu pegar um grupinho aí que gosta de viver no oba-oba, no pancadão, né, e quer viver no elaiá, 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 então, se eu abrir uma igreja dessa, e as igrejas que vão começar a surgir à medida que o anticristo estiver perto, são igrejas dessa natureza. É a igreja do oba-oba mesmo. É a igreja que vai poder tudo, né? O líder vai poder tudo, a gente vai poder tudo, irmão. Então, quando eu levantar uma igreja dessa, essa igreja vai estar apinhada de gente. Apinhada de gente, irmão. Viu, Wallace? Então o diabo e os demônios vão ter chance lá no final, segundo esse grupo aí que prega isso. Vamos lá para o verso 16, já estou acabando. Estes são, o que esses líderes são? São murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Ô varão de Deus, já viu essa frase? Eita homem de fogo, elabalá, e começa. Eita homem de Deus, isso é empresário de Deus. Depois você leva oferta lá no meu escritório. Mas vós, amados, aí finalizando, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, olha só, interessante isso aqui, né? É bem interessante essa frase, no último tempo. Já no tempo deles, já era último. Imaginem hoje. No último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Olha, essas divisões sensuais não têm nada a ver com imoralidade. Isso aqui são pessoas que andam segundo a sua própria vontade, seu próprio coração. São gente que só está interessada em si mesmo. Eu quero fechar essa mensagem aqui, usando a parte final do que eu escrevi. Eu fiz umas perguntas aí, e deixei lá no mural, lá na projeção. Podem os cristãos apostatarem da fé? Podem. Devemos nos preocupar com os ensinos que os irmãos estão recebendo? Sim. Devemos ser mais criteriosos na leitura, meditação, conversas, vídeos de pregação e louvor? A história mostra que nunca Deus deixou de levantar homens para combater o mal da heresia, pois é até hoje uma das mais eficazes ferramentas do inimigo para quebrar a unidade e arrastar a muitos para fora da comunhão dos santos e da firmeza em Cristo e na palavra. Diferente da confissão católica e um de seus principais dogmas de que não há salvação fora do catolicismo, eu afirmo que fora de Cristo não há salvação e fora dele não somos da igreja e estamos contra a palavra. Aí, essa frase final foi uma dos acordos entre os pensadores, os verdadeiros cristãos, os líderes, os mestres antigos. Solos Christus, que é só Cristo, sola fide, que é só a fé, sola Escritura, que é só a Escritura, sola graça, só a graça de Deus, e só a Deus a glória. Só a Deus a glória, irmão.
Eu fecho aqui. Eu quero agradecer a Deus. Eu tenho pensado numa coisa para finalizar essa mensagem. Samuel, pastores e irmãos, Deus levanta na igreja pregadores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. A função do mestre vai ser, às vezes, mais difícil. A função do pastor, muito difícil. A função do apóstolo, difícil também. Então, nós temos que nos empenhar em fazer bem aquilo que Deus nos deu para fazer. Independente de como você é, independente do seu estilo, independente, sabe, da sua aparência. Uns foram chamados para isso, para aquilo, e nós temos que fazer bem aquilo que Deus nos chamou para fazer. O Samuel é um ótimo administrador, bom pastor e bom pregador. Mas eu, Nilo, não fui chamado, irmãos, e já estou muito feliz com isso. Eu não fui chamado para ser pregador de multidões. Não fui chamado para ser esse da presbiteriana, como é o nome dele? Não, Nicodemos não, o outro. O Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes é um dos melhores pregadores do nosso tempo, irmão. Ele é ótimo pregador. E eu gosto de ouvir ele. Mas eu não tenho o estilo dele. Eu tenho que ficar feliz com o que Deus tem me dado, querido irmão. Você tem que estar feliz com o que Deus tem te dado. E o pastor, um dia, um pastor do seminário, vendo o meu jeito de ser e o meu empenho em estudar, ele falou assim, você tem que se empenhar nisso. Você tem que gastar tempo nisso. Não fique se embrenhando em coisa que Deus não te chamou. Tem uma coisa que Deus me deu, irmão. Ele me deu mesmo. Deus me deu uma fé grande para orar pelas pessoas. Por isso eu quero fechar essa mensagem orando por você aqui. Você que está aqui hoje, que está desempregado, enfermo na fé e enfermo fisicamente. Essa é a última pregação aqui, a última OEBD do ano, né? É a última EBD do ano. Você que está nessas condições que eu falei, fique em pé que eu vou orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta. E eu tenho certeza que Deus vai curar você. Por que você tem certeza? É porque eu creio. É só porque eu creio. Alguém? Fique em pé que eu vou orar por você agora. Não precisa vir aqui não. Fique em pé aí, no seu lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essas vidas preciosas que se levantaram nessa hora, Pai. Deus, sem muitas palavras, sem inventar nada, eu oro por eles que estão enfermos, por esses que estão desempregados, para que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a porta se abra e essa enfermidade seja curada agora. E também lembrando as pessoas que pertencem a familiares aqui, pessoas que estão frias e filhos nossos, esposa, algum parente por quem temos orado, que talvez se afastaram e esfriaram. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor que habita em mim, habita na vida do salvo, venha convencer essas pessoas, Pai, e que eles se apeguem, que eles vivam para Ti, em nome de Jesus Cristo. E toda obra das trevas, toda obra do inimigo que se levantou para tirá-los da sua presença, seja desfeita agora, seja quebrada agora, seja anulada agora, e somente o Senhor, Pai, opere, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos.